Salve família! Ele era o homem que fazia os chefões da máfia pensarem duas vezes antes de falar. Nem mesmo o FBI conseguia decifrar seu silêncio. Neil Dellacroce não era apenas um subchefe. Ele era a velha guarda que mantinha o equilíbrio entre a ordem e o caos absoluto nas ruas. Muitos tentaram derrubá-lo, mas ele governou com um código que não existe mais. Como um único homem, conseguiu ser o mentor do mafioso mais famoso da América e ainda assim permanecer nas sombras? Hoje, você vai entender por que Neil Dellacroce era o verdadeiro rosto do poder em Nova York. Se inscreva no canal com o sino ativado, deixe o like e vire membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Bora pro vídeo. Neil Dellacroce nasceu em 1914, na cidade de Nova York, filho de imigrantes italianos vindos da Sicília. Ele não tinha a aparência típica italiana, possuía olhos azul claros e uma presença marcante. Sua família vivia no bairro de Little Italy, na rua Mulberry 232, bem em frente a um famoso clube noturno. Esse local era bastante frequentado por figuras como Lucky Luciano e Vito Genovese. Ainda criança, Neil observava esses homens influentes pela janela, sem imaginar que, no futuro, aquele clube seria dele. Em uma Little Italy superlotada e com poucas oportunidades, o jovem Dellacroce arrumou um trabalho como ajudante de açougueiro depois da escola. No entanto, aos 16 anos, recebeu sua primeira sentença após ser condenado por furto, passando 2 anos e meio em uma colônia penal. Foi lá que adotou o nome Neil e começou a construir sua reputação nas ruas. Em 1937, foi preso novamente, dessa vez por uma treta, e ao se declarar culpado foi condenado a 6 meses de prisão. No final da década de 1930, Dellacroce já havia chamado a atenção da família Mangano, liderada por Vincent Mangano. Ele recebeu uma proposta para se juntar à família e também se associar ao grupo conhecido como Murder Inc., cujos serviços eram frequentemente requisitados pelo subchefe de Mangano, Albert Anastasia. Embora não existam registros exatos sobre essa ligação, Dellacroce ainda era conhecido pela sua fama de ser um implacável sicário. Diziam que ele gostava de olhar nos olhos de seus alvos antes do último suspiro, aproveitando o momento em que a vida lentamente se apagava. O detetive de Nova York, Ralph Salerno, disse: "De todos os mafiosos que conheci pessoalmente, apenas 2 me assustaram, Carmine Galante e Neil Dellacroce. Eles tinham um olhar sombrio, os verdadeiros olhos de quem já derrubou pessoas." Em 1951, Vincent Mangano, então chefe da família, desapareceu sem deixar vestígios. Provavelmente, Anastasia ordenou sua eliminação para assumir o comando. A família Mangano passou a ser conhecida como família Anastasia, e Dellacroce foi promovido a capitão. Pouco depois, Dellacroce se aproximou de outro capitão chamado Tommy Hava e se uniu à sua organização no início dos anos 1950. Outro encontro que mudaria seu destino ainda estava por vir. Dellacroce, um gangster experiente, conheceu o jovem e ousado John Gotti, que na época era um ladrão especializado em assaltos a aeroportos e integrava a equipe de Carmine Fatico, outro capitão da família Anastasia. Nos anos 1950, Dellacroce se casou com uma mulher chamada Mary Riccardi. Um ano depois, nasceu seu filho, Armand Dellacroce, batizado em homenagem a Armand Tommy Hava. No futuro, Armand seguiria os passos do pai e também entraria para o submundo mafioso. A família Gambino incluía ainda outros parentes de sangue de Neil, como seu irmão mais velho, Carmine,
além dos sobrinhos Ângelo e Salvatore Ruggiero. Mas o evento mais marcante desses anos foi a abertura de seu clube social, onde Della Croce passaria toda a sua carreira. Em 1956, ele adquiriu um local em frente à casa de seus pais e abriu o Ravenite Social Club, que se tornou sua base de operações. Ele escolheu o nome inspirado em seu poema favorito de Edgar Allan Poe e impôs regras rígidas. Os homens que frequentavam o clube deviam estar de terno e bebidas eram proibidas no local. Em agosto daquele ano, Della Croce e 2 de seus homens foram presos durante uma batida no clube sob acusações de vagabundagem, apesar de ele carregar mais do que os $20 permitidos pela lei. Após a busca, outras acusações foram adicionadas: conspiração mafiosa com infratores locais e posse de uma pistola ilegal, além de um bastão de metal de cerca de 30 centímetros. Della Croce foi liberado após pagar uma fiança de $500. Essa prisão estava relacionada à investigação do jornalista Victor Riesel, que em abril de 1956 teve o rosto atacado com ácido, o que lhe causou cegueira. Riesel vinha protestando ativamente contra a corrupção sindical. O autor do ataque foi dado de baixa pela polícia na rua Mulberry, a apenas uma quadra do clube Ravenite, levando as autoridades a deter todos os indivíduos suspeitos na área. Mas não era só a vida de Della Croce que estava turbulenta. A própria estrutura da máfia estava mudando. Em 25 de outubro de 1957, ocorreu uma grande transformação. Albert Anastasia foi dado de baixa enquanto estava em uma barbearia. 3 homens sacaram o ferro e o atacaram enquanto Anastasia estava deitado na cadeira com uma toalha quente sobre o rosto. Você pode conferir mais detalhes sobre as razões por trás da queda de Anastasia no meu vídeo sobre Carlo Gambino, onde também explico todas as teorias de como Carlo se tornou um dos chefes mais poderosos da máfia. Esse novo arranjo, no entanto, não agradou a todos. Tommy Hava, por exemplo, não aceitou bem que Carlo assumisse o poder, mas Della Croce optou por não apoiar seu amigo e jurou lealdade a Gambino. Carlo, atento à situação, tomou a dianteira. Em 1958, Tommy Hava desapareceu misteriosamente na Flórida. Existem várias teorias sobre o que aconteceu, mas a mais aceita é que foi Carlo Gambino quem ordenou a Salvatore, um membro de sua própria família, que eliminasse o desafeto. Após a eliminação de Hava, Carlo Gambino chamou Della Croce para conversar, e após negociações, chegaram a um acordo de paz. Com o desaparecimento de Hava e o acerto com Della Croce, os conflitos internos na família Gambino foram resolvidos. A partir de então, o poder de Neil só aumentou. Della Croce chegou a ser conhecido como Capitão dos Capitães, e ao mesmo tempo ganhou o apelido de O'Neill. Isso porque, certa vez, ele se disfarçou como um padre católico e se apresentou como o reverendo Timothy O'Neill para conseguir entrar no local onde seu alvo se encontrava. Della Croce também era conhecido como o polonês, devido à sua aparência nada típica de um italiano. No entanto, ninguém ousava chamá-lo assim em sua presença. Na mesma época, as autoridades começaram a intensificar as investigações contra a máfia, incluindo a família Gambino. Uma das táticas para incriminar os mafiosos era acusá-los por sonegação fiscal. Para afastar as suspeitas, Della Croce registrou-se como funcionário da Royal Crown Bottling Company, em Newark, Nova Jersey. O presidente da empresa, Martin Goldman, era seu parceiro e colaborava estreitamente com ele. Goldman ajudava Della Croce e outros mafiosos a conseguirem empregos fictícios, mas acabou chamando a atenção das autoridades. Foi preso e julgado por extorsão e lavagem de dinheiro para o grupo. Della Croce foi convocado para o tribunal, onde invocou a Quinta Emenda 18 vezes. Mesmo com esses problemas legais, sua carreira na máfia continuou sem impedimentos. Em 1965, a ascensão de Della Croce começou de fato. Carlo Gambino substituiu o envelhecido Joseph Biondo como seu braço direito, colocando Neil Della Croce no cargo. Pouco depois, jornalistas o apelidaram de o segundo homem mais poderoso do submundo dos Estados Unidos, logo atrás de Carlo Gambino.
Delacroce também assumiu o controle dos portos do Brooklyn após a queda de Albert Anastasia, afastando o irmão de Albert, Tony Anastasia, e se tornando uma figura-chave nas uniões de caminhoneiros. Além disso, como já mencionado, Delacroce consolidou-se como uma peça central na máfia estadunidense, o que foi confirmado pelo episódio seguinte. Em 22 de setembro de 1966, foi realizada uma reunião histórica dos chefões da máfia no restaurante La Stella, no Queens. Delacroce estava presente na reunião com outros 12 membros de alto escalão da Costa Leste, incluindo Carlo Gambino, Joe Colombo, santo traficante de Tampa, e Carlos Marcello de Nova Orleans. Informantes permitiram que as autoridades descobrissem o encontro e logo a polícia chegou ao restaurante, prendendo todos os 13 participantes e acusando-os de conspiração mafiosa. A reunião ficou conhecida na imprensa como Pequeno Apalatim, em referência à famosa reunião de 1957 em Apalachim, onde mais de 60 mafiosos foram capturados. Mesmo assim, o objetivo do encontro no restaurante La Stella permaneceu um mistério. Uma das teorias é que eles estavam discutindo a sucessão de Tommy Lucchese, chefe terminalmente doente da família Lucchese. Independentemente do motivo, o evento foi extremamente relevante para o mundo da máfia organizada. Durante o julgamento, Delacroce e os demais se recusaram a testemunhar perante o júri, e embora inicialmente não enfrentassem acusações graves, mais tarde seriam penalizados por sua recusa em cooperar. Em setembro de 1971, Neal foi convocado novamente pelo júri de Manhattan, desta vez em relação à investigação de um cassino na República Dominicana sob controle da máfia. Ele novamente recusou-se a testemunhar e foi sentenciado a 1 ano de prisão. Após cumprir a sentença, Delacroce voltou ao Clube Ravenite para continuar suas operações. Em 1º de agosto de 1972, um gangster com um ferro, chamado Carlo Lombardi, invadiu o clube e cuspiu bala contra o irmão de Delacroce, Carmine Consalvo, que era seu guarda-costas. Lombardi foi desarmado e espancado, mas conseguiu escapar. Na semana seguinte, voltou ao clube com um rifle de assalto, tentando acabar com Delacroce. O rifle, no entanto, falhou, e ele fugiu novamente. Após uma caçada, os homens de Delacroce encontraram Lombardi e o deram de baixa em seu próprio carro. 2 meses depois, um associado de Lombardi, Joseph Fusillo, foi eliminado ao sair de um prédio. Esses incidentes, no entanto, foram exceções. De modo geral, Delacroce era temido e respeitado, com uma autoridade inquestionável que ninguém ousava desafiar. Por seu caráter implacável, ele ganhou o apelido de O Homem dos Homens. Ele controlava toda Manhattan e suas ordens eram cumpridas sem questionamento. Portanto, não é surpreendente que, quando a saúde de Carlo Gambino começou a declinar no início dos anos 1970, todos os olhares se voltassem para Delacroce como uma figura poderosa e possível sucessor. Como subchefe, Delacroce assumiu o controle de todas as operações diárias da família, e todos os membros eram obrigados a obedecê-lo. Além de sua influência na máfia, Delacroce também era uma figura popular entre os residentes italianos da rua Mulberry. Nascido ali, ele era visto como uma espécie de padrinho do bairro, sempre disposto a ajudar os italianos necessitados. Suas portas estavam sempre abertas para aqueles que precisavam de algo. Em troca, os moradores mantinham vigilância sobre a vizinhança, reportando imediatamente qualquer pessoa estranha fazendo perguntas, inquilinos inesperados ou carros novos nos estacionamentos. Esse sistema de segurança beneficiava ambas as partes e dificultava bastante o trabalho do FBI e da polícia. No entanto, mesmo com essa proteção local, Delacroce enfrentou problemas. Em 1972, foi indiciado por evasão fiscal, especificamente por não declarar ações no valor de mais de $100 mil da Yankee Plastics, de onde também estava extorquindo dinheiro. Apesar de suas manobras e tentativas de se esquivar das responsabilidades, ele foi condenado em junho de 1973 a 5 anos em uma prisão federal em Atlanta. Graças às suas conexões na prisão, Delacroce desfrutava de uma posição especial e até tinha um chefe pessoal, permitindo que continuasse gerenciando seus negócios de forma eficaz de trás das grades. Após cumprir 3 dos 5 anos em Atlanta,
Delacroce foi transferido para Rikers Island, onde cumpriu mais 6 meses por desobediência ao júri, um local mais próximo de Nova York. Apesar do tempo que passou na prisão, seus negócios continuaram a prosperar. Em 1974, os negócios da família Gambino estavam em seu auge, gerando lucros enormes por meio de um sistema bem estruturado de operações ilegais, que variavam de sindicatos de trabalhadores à agiotagem. Sob a liderança de Delacroce, mesmo preso, a família Gambino se consolidou como uma das mais poderosas do país, composta por dezenas de capitães e centenas de soldados. Um desses chefes era Antônio Platt, conhecido como Tony Platt, que começou sua carreira no Bronx, mas depois se mudou para Miami, colocando Charlie Calise em seu lugar e recebendo uma porcentagem mensal dele. Contudo, houve um desentendimento entre eles, e Platt começou a desconfiar que Calise estava passando informações para o FBI. Após consultar Delacroce, Platt obteve permissão para eliminar Calise. Em 7 de julho de 1974, Calise foi encontrado dado de baixa. Era uma mensagem para quem visse. Falava demais e sabia demais. Fontes confirmariam posteriormente que Charlie Calise realmente era um informante do FBI. Enquanto isso, Delacroce estava prestes a ter a liberdade e já poderia começar a dar ordens para eliminar os traidores pessoalmente, em vez de ficar apenas na cela. Enquanto aguardava sua soltura, o moribundo Carlo Gambino nomeou seu sucessor, que todos pensavam que seria Neil Delacroce. Mas, para a surpresa de todos, foi Paul Castellano quem foi escolhido. A decisão de nomear Castellano como chefe da família Gambino deixou muitos membros da organização insatisfeitos, já que ele era mais um empresário do que um mafioso. Delacroce aceitou a decisão sem controvérsias, especialmente porque continuou como subchefe, enquanto Joseph Nicholas Gallo foi nomeado conselheiro da família. Em 15 de outubro de 1976, Carlo Gambino caiu em sua cama, e as rédeas do poder passaram oficialmente para Paul Castellano. Nesse ponto, Delacroce finalmente foi liberado da prisão de Rikers Island por motivos de saúde, pois precisava de uma cirurgia para remover a vesícula. Após a cirurgia, ele retornou ao seu posto no Ravenite. Como subchefe, Castellano reconhecia incondicionalmente o mérito e a autoridade de Delacroce, mas a família ainda estava dividida em 2 células, aqueles leais a Castellano e aqueles leais a Delacroce. Durante esse mesmo período, Neil novamente enfrentou tentativas de ser preso pelas autoridades. Em 1979, após quase 5 anos de uma investigação minuciosa, a polícia prendeu Delacroce e Tony Platt, sob a acusação de conspirar para acabar com Charlie Calise. A base da acusação era o depoimento do mafioso James Fratiano, que era informante do FBI. Fratiano afirmou que, em 1974, visitou Platt para discutir negócios e que Platt lhe contou sobre a queda do traidor. Delacroce começou a temer que Platt o entregasse. Além disso, se Neil fosse preso, toda a investigação desmoronaria, pois Platt era a única ligação entre ele e Fratiano. Em maio de 1979, Tony Platt saiu com um conhecido e não retornou. Nem ele, nem seu amigo, nem o carro em que saíram foram encontrados. O caso contra Delacroce, como era de se esperar, desmoronou e ele foi absolvido de todas as acusações. Ao mesmo tempo, o descontentamento crescia na família Gambino. Cada vez mais pessoas estavam insatisfeitas com o governo de Castellano, que era visto como ganancioso e arrogante em relação aos homens da rua que realizavam todo o trabalho sujo para ele. Ao mesmo tempo, os detetives de Nova York começaram a desenvolver uma investigação minuciosa sobre Neil Delacroce, que, nesse ponto, já havia sido levado a julgamento 15 vezes, mas quase sempre saía vitorioso, e ao longo de 50 anos de atividade mafiosa, passou apenas 6 anos na prisão. A operação foi chamada de Acorn, mas seu início foi constantemente adiado por um motivo ou outro. O FBI tentou alugar um apartamento próximo ao Ravenite para vigilância, mas os atentos residentes italianos da rua Mulberry repetidamente se recusaram. A solução foi um apartamento diretamente do outro lado da rua do clube, alugado por um homem chinês. A vigilância foi instalada, mas o próximo obstáculo surgiu: um cão da raça pastor chamado Duke,
que impedia a instalação de escutas no local. Eles o alimentaram com salsichas tranquilizantes e conseguiram instalar as escutas, que foram quase imediatamente descobertas pelos vigilantes do Havenit. Em outra ocasião, os seguranças perceberam que os detetives estavam escondidos nos porta-malas de carros estacionados perto da entrada do clube, e Delacroce ordenou que os carros fossem molhados com hidrantes para expulsar os policiais. Em 1981, seus esforços finalmente deram resultado. Os agentes do FBI conseguiram grampear o telefone de Angelo Ruggiero, que acreditava que sua linha telefônica era segura para conversar porque a casa estava no nome de sua filha. Mas Ruggiero estava gravemente enganado. Durante vários anos, os agentes do outro lado da linha ouviram avidamente detalhes em primeira mão de membros da família Gambino sobre agiotagem e contrabando. Até 1983, Ruggiero já tinha falado o suficiente para justificar sua prisão. Juntamente com ele, o irmão de John Gotti, Jean, também foi a julgamento. Além disso, as gravações de conversas na casa de Ruggiero permitiram que a investigação obtivesse permissão para instalar um grampo na residência do próprio Paul Castellano. Nesse período, Delacroce já sofria de câncer e estava bastante debilitado, mas ainda se mantinha disponível para os membros da família Gambino e estava envolvido nas operações do dia a dia. Até 1984, uma base de evidências impressionante e muitos indícios foram reunidos. Em novembro, Delacroce foi indiciado por evasão fiscal e em fevereiro de 1985, Neil, Paul Castellano e vários outros membros da família foram acusados de extorsão, o que se tornou parte de um grande julgamento conhecido como o Julgamento da Comissão da Máfia, em março. O advogado, seu filho, Angelo Ruggiero e outros 7 suspeitos da família Gambino foram acusados de extorsão. Nenhum deles se declarou culpado. Paul Castellano foi indiciado por 78 delitos em junho de 1985. Ruggiero conseguiu acesso às gravações do FBI e Castellano exigiu que essas fitas fossem entregues a ele. As gravações mostravam John Gotti, o próprio Ruggiero e outros falando mal do chefe e discutindo seus negócios no contrabando. Portanto, se Castellano tivesse ouvido, isso significaria uma sentença de queda. Delacroce atuou como intermediário na situação e tentou defender seus homens, adiando a entrega das fitas o máximo possível. Ele também informou Castellano que aquelas gravações continham conversas muito privadas e que Ruggiero se sentia envergonhado em entregá-las ao chefe. Gotti, mais tarde, sugeriria a Delacroce que ele acabasse com Castellano, mas Neil rejeitou a sugestão e, na gravação da conversa telefônica, disse a Gotti que ele não entendia a Cosa Nostra. Em dezembro de 1985, Neil Delacroce enfrentava mais acusações, que variavam de contrabando a conspiração. Nesse mesmo mês, seu filho se declarou culpado e, coletivamente, ele estava enfrentando cerca de 20 anos de prisão. Armand conseguiu escapar antes que o veredicto fosse anunciado. Seu pai já estava fraco devido a tudo isso, pois finalmente havia enfrentado o câncer. E no dia 2 de dezembro, ele faleceu no Hospital Imaculada Virgem Maria, no Queens, em um quarto registrado em nome de Timothy O'Neill, aos 71 anos. Paul Castellano, nesse momento, liberado sob fiança, nem mesmo compareceu ao funeral de Delacroce. Sem a sábia orientação de Delacroce, John Gotti e Sammy Gravano já haviam organizado com sucesso uma tentativa de queda contra o chefe até o dia 16 de dezembro de 1985. Seu sicário alvejou Castellano e seu assistente do lado de fora do restaurante Sparks, em Manhattan. 2 semanas depois, Gotti se tornou o chefe da família Gambino. Por fim, a figura de Neil Delacroce não é tão conhecida quanto a de outros, e ainda assim, ele é o homem que absorveu todas as características mais marcantes de um verdadeiro mafioso da velha escola. Salve, família! Chegamos ao fim da nossa jornada pela vida de Neil Delacroce. Ao longo deste vídeo, vimos como ele se destacou como um dos mais astutos e respeitados líderes da máfia, sempre navegando pelas complexas águas do submundo organizado, com uma estratégia impecável e um olhar perspicaz.
Sua capacidade de adaptação em um mundo em constante mudança o tornou uma figura lendária, mas também enfrentou desafios imensos. Embora Neil tenha partido, seu legado perdura nas histórias que cercam a máfia e nas lições que a história nos ensina sobre poder, lealdade e traição. Delacroce representa uma era que está se apagando, mas que ainda fascina e intriga muitos até hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Qual foi a parte da vida de Neil Delacroce que mais te surpreendeu? Lembre-se, na máfia, nada é o que parece. Até a próxima.